Meu nome é Gustavo Simon, mais conhecido por muitos como Menino Nike. Se esse menino se encontrasse com o homem que eu me tornei hoje, além de estar muito orgulhoso, a gente teria muito o que conversar. Assim como muitos garotos, sempre tive o sonho de ser jogador profissional de futebol. E hoje o homem que eu me tornei pode realizar o sonho daquele menino. Quer conhecer um pouco dessa história e saber toda a trajetória? Vem comigo e acompanha, porque essa série vai ser incrível. Em busca do sonho. My name is Gustavo Simon, professional futsal and player. Bom, eu sempre fui um cara muito fechado e demorei para criar coragem para vir aqui abrir um pouco mais da minha história com vocês, contar toda a minha trajetória. E sim, meu nome é Gustavo Simon, não é Menino Nike como muitos acham. E essa história do Menino Nike eu vou deixar para já para contar no vídeo com vocês. Eu tenho 24 anos, né? Acabei de completar 24, sou de 99. Desde pequeno sempre tive o sonho de ser jogador de futebol e acompanhava Ronaldo, Copa de 2006, via Zidane jogar, Ronaldinho. E essa paixão também pela Nike vem desde lá de trás. Mas antes disso, esse menino sonhador era apenas um menino sonhador que via os meninos jogar em clube de base, em clube, em escolinha, e eu nunca tive a oportunidade de fazer uma escolinha. Eu era muito ruim quando pequeno, muito ruim mesmo, de chegar, mandar ir pro gol, ou me deixar de lado e nem querer que eu jogasse. E eu fui criando coragem, fui me descobrindo no futebol, e daí eu decidi que eu queria ser um atleta profissional de futebol. E quando eu coloquei esse sonho no meu coração, ninguém me tirava isso, porque eu lembro que eu já fui muito menosprezado e ao longo do tempo que foi passando, eu fui criando mais credibilidade, eu fui ficando mais perseverante, mas também fui tendo noção das consequências que isso podia me trazer. Então, hoje eu tenho certeza de onde eu posso chegar, onde eu quero chegar e o que eu quero com tudo isso. Então, através do futebol, hoje eu quero ser inspiração, transformar vidas. E hoje eu tô aqui para fazer a diferença. Eu faço rap que no rap eu não deschavo, do lado do menino bravo, esse aqui é o Gustavo, trombei ele na Faria Lima e ele perguntou, Brasa, você faria rima? É claro que eu faço, esse é o menino Nike, inscreve no canal, compartilha e dá like. É nóis! A gente quando criança sonha muito. E eu acabei escolhendo um sonho que era o sonho de milhares e milhões de garotos. E eu acho que o sonho vem da gente se identificar com algo e ter uma relação afetiva com aquilo. E desde pequeno eu sempre vivi no meio do futebol, sempre acompanhei futebol, assistia futebol e via meus primos, famílias e parentes jogando futebol no videogame. Também, quando pequeno, nunca tive oportunidade de ter muitas condições, estrutura para ter chuteira. E eu via os meninos usando aquelas chuteiras que os jogadores usavam e eu achava aquilo incrível. E aquilo me despertou um valor sentimental muito grande. E por ser um menino muito retraído, muito na minha, muito quieto, eu guardava aquilo para mim e absorvia aquilo. E realmente levava aquilo como um sonho e sonhava acordado. Falava, um dia eu quero ter aquela chuteira. E eu colocava aquela chuteira dos meninos no pé só para me sentir como os jogadores se sentiam. Então, o sonho ele é algo incrível, ele é algo muito bom, mas
também tem os seus outros lados. Existe o sonho e existe a realidade. E o mais difícil é você fazer com que eles se encontrem. Na minha vida não foi diferente. Hoje muitas pessoas me veem e acreditam que tudo veio fácil. Mas tem muita batalha por trás dessa sorte. Eu costumo falar que a sorte é a colisão da preparação com a oportunidade. Você se prepara, você batalha, você enfrenta para ter uma oportunidade. Quando você encontra essa oportunidade, você tem sorte. Hoje, com 24 anos, tenho uma irmã de 22, um irmão de 18 que vai fazer 19. Sou o irmão mais velho. Perdi minha mãe com 5 anos de idade. Não conheci meu pai e meus avós faleceram no ano seguinte que cuidavam de mim. Eu acabei saindo de casa por questões particulares com 15 anos de idade e vivi em muitas casas, morei em muitas casas, até chegar com 18 anos de idade, morar num bar e passar fome. E foi o pior momento da minha vida, porque eu nunca, nesse meio tempo todo, eu nunca consegui correr atrás do futebol. E foi engraçado porque eu corri atrás do futebol muito tarde. Eu nunca fui aqueles meninos que já nasceram na base com 8 anos de idade, que é o que acontece hoje, com 6 anos de idade. Eu acabei tendo minha primeira experiência aos 15 anos de idade, quando eu fui morar na Vila Prudente, perto da Moca, e comecei a jogar no Juventus. E aí eu vi qual que era a realidade e a distância que a gente tem de meninos que não jogam campeonatos e competições para meninos que já estão atuando. A diferença é gigante. Tanto que eu cheguei lá, tive dificuldades imensas de pegar na bola, ter a mesma intensidade, enfim. Eu comecei a entender o que era aquilo e mesmo diante dessas dificuldades, eu sabia que eu queria aquilo para mim. Eu queria mais que tudo aquilo para mim. E eu pensava assim, eu vou ter que treinar muito para isso, porque eu não nasci o craque, não nasci o Neymar, não nasci o Cristiano Ronaldo, não nasci o Messi. Então eu vou ter que ralar o dobro, o triplo, 5 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais para poder chegar onde eu quero chegar. Depois de tudo isso, eu comecei a entender o quão é difícil ser um atleta e o quão é difícil ser um jogador de futebol. Muita gente quer. E eu também quero. Mas só que eu não quero mais que todo mundo. Eu sei o tanto que eu quero. Eu quero ser melhor que eu todos os dias. E eu sei onde eu quero chegar com isso. Então, a batalha, ela é muito grande. E não foi fácil. Não foi fácil chegar. Mas só que valeu a pena.
A preparação, como tudo, não só no esporte, ela é fundamental, ela é essencial. Se você não se preparar, não basta de nada sonhar, não basta de nada imaginar, nem planejar. Em primeiro lugar, você precisa compreender o plano, entender o que você quer, aonde você quer chegar e se preparar, senão as coisas não saem do papel. Desde quando eu tomei ciência disso, eu comecei a entender que quem estava lá já estava fazendo muito mais que eu. E eu teria que fazer muito mais que eles para chegar lá. Porque se você chega num clube, ou em qualquer área que for, você chega e você está no mesmo nível de quem está lá, não basta. Você tem que estar um pouco acima, sempre um nível a mais. E desde que eu comecei a entender isso, eu comecei a procurar vídeos na internet, treinadores e até mesmo treinar sozinho. Então, é aquela coisa, a gente se coloca no lugar. E eu lembro que um técnico meu falou assim, quando a gente se achar ruim, sempre vai ter alguém mais ruim que a gente. E quando a gente tiver soberba se achando melhor, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Então, seja melhor que você. Eu levei isso pra mim e hoje eu me preparo. Como eu disse antes, a oportunidade ela vem, mas a gente precisa estar preparado. E na minha vida foi muito engraçado como as coisas aconteceram, porque eu sempre me preparei e eu nunca imaginei que as coisas aconteceriam da maneira que aconteceu. Eu lembro que várias vezes que eu pensei em desistir do futebol, Deus colocava coisas no meu caminho para me voltar para o futebol. E eu falava, Deus, por quê? Por que eu tenho que seguir esse caminho? Eu falava, esse caminho me dói tanto. O que você tem de propósito para mim com isso? E eu lembro que, como eu contei para vocês, quando eu morei num bar falido, na Moca Baixa, passei fome, eu encontrei o Renan. E aí, rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Futs e hoje eu tô inaugurando um novo quadro aí, que é Desafiando um Inscrito. Eu fui lá visitar o Gustavo lá, o moleque é firmeza, fizemos vários desafios lá, desafiei ele, o vídeo tá da hora, top. E aí, tinha falado pra ele que eu tinha participado de um time da Nike, que era o Nike Academy em 2016, e joguei com os jogadores do Corinthians, a gente treinava lá na Fazendinha. E o Renan falou que ele era patrocinado pela Nike, eu já acompanhava a Futs também, e ele viu um pouco da habilidade que eu tinha, acabou gravando um vídeo comigo. Que é o Desafiando Inscritos, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver, acho que 5 anos atrás. E nessa ele me avisou de uma seletiva da Nike que ia ter, que era a seletiva da Mercurial, no qual eu vou contar essa história pra vocês também, completa, e o que aconteceu. Eu lembro que eu sentia algo no meu coração muito forte de que aquilo era a oportunidade da minha vida. Eu estava com 18 anos para fazer 19, e saindo de um bar falido, eu falava, não quero mais isso pra minha vida.
E lá eu vi uma oportunidade. Enquanto todo mundo tava vendo a oportunidade de ganhar chuteira, ver jogador, eu tava vendo uma oportunidade que seria uma porta que ia me abrir outras portas. E na seletiva eu tava muito nervoso. E acabei ficando em último da primeira etapa e depois me consagrando vencedor, jogador mercurial, no X1 com mais de 200 atletas, incluindo jogadores profissionais, de base e alguns jogadores voltando de copinha, e eu não estava jogando em lugar nenhum. Fui lá no evento, joguei com todos os influenciadores, F4L, que foi os que me selecionaram, futs e banheiristas. E no jogo lá, o banheirista chegou em mim e falou assim, meu, você joga pra caramba, tal, não sei o que, tá jogando em algum clube. Eu contei um pouco da minha dificuldade, do meu sonho, e eles falaram, vamos gravar com a gente? E nessa que eles gravaram com a gente, comigo, no caso, eles me chamaram de Menino Nike, porque muita gente já me chamava de Menino Nike, pelo amor que eu tinha pela Nike e por essa seletiva da Nike. Menino Nike, tal, não sei o que. E eles falaram isso no vídeo. O vídeo deu 1 milhão de visualização e o resto é história. Calma aí. Ai, menino Nike! Vira pra mim, moço. Puxa, monstro. Nunca vi isso. Menino Nike! Aqui, Beatriz, aqui, tio. Moleque, na filmagem aqui, velho. Eu vou contar a história completa pra vocês nos próximos episódios, mas essa foi a oportunidade que me gerou e me gera coisas até hoje. E se não fosse isso, hoje sem clube eu não estaria ganhando dinheiro com futebol por causa dessa oportunidade. Nada na vida vem fácil, tudo tem um preço, e a fama tem um preço, o sonho tem um preço, e cada passo que você tem um preço. Desde pequeno, eu já imaginava as consequências de tudo que aconteceria ao me tornar jogador de futebol, mas eu nunca imaginei o que poderia acontecer comigo quando eu chegasse a realizar o que eu realizei. E quando eu me tornei o Menino Nike, eu lembro que eu vivi coisas incríveis, conheci jogadores, conheci gente que eu só via na TV. E aí eu comecei a entender as coisas, entender como elas funcionavam. E por tudo aquilo que eu passei lá atrás, que eu acabei contando pra vocês, a minha ficha caiu de tudo que eu passei e eu acabei entrando em depressão. Então eu sofri muito hate, porque na época eu era o Menino Nike. Então o Menino Nike tinha que ser alguém foda, tinha que ser alguém exemplo, tinha que ser alguém impecável. E eu descobri que eu não sou perfeito e eu também tinha minhas falhas. E quando eu caí em depressão foi muito triste, porque eu tava vendo meu sonho desabar. Eu tava vendo eu perder a Nike, o contato com a Nike, que eu podia fechar um patrocínio. E eu tava vendo tudo diante dos meus olhos desmoronar. Assim como eu assisti na série do Michael Jordan e hoje eu vejo o Cristiano Ronaldo falando, a fama, ela tem um preço. O auge tem um preço e as pessoas te colocam no topo para te derrubar. Mas só comigo foi o contrário. Eu vivi a dificuldade para viver o ápice e depois caí de novo e hoje estou tentando me reerguer. Então a vida é feita de altos e baixos. E eu li no livro da Nike também que ele fala, se eu fracassar, que eu fracasse rápido para usar de aprendizagem para o próximo passo, para o próximo objetivo. E eu levei isso muito para minha vida, porque quando eu entrei em depressão, nunca pensei em me suicidar, mas foi um momento muito triste, no qual eu fiquei magro, eu fiquei brancaço, mais branco do que eu sou, meu ombro parecia uma agulha, e eu vi todos os fãs, todas as pessoas que diziam que me apoiavam,
me criticar e poucas pessoas me mandaram mensagem de apoio se preocupando realmente com o que tinha acontecido comigo. E foi um momento que eu aproveitei para me aproximar mais de Deus. Eu sempre fui muito apegado a Deus, não sou religioso, não tenho nenhuma religião, mas creio muito em Deus, sempre orei, sempre fiz minhas orações. E foi um momento para me aproximar de Deus. Eu lembro que eu chorava muito, porque aquilo me doía tanto, de tudo que eu passei, tudo que eu ouvi, o bullying que eu sofria na escola, a fome que eu passei, e de estar nessa batalha sozinho. Quando a pancada vem, ela vem forte. Falando pra vocês, ela vem forte. Então não imagina que tudo vai ser flores, porque não vai ser. Assim como não foi na minha vida. Então, as consequências estão aí, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar cada uma delas. E hoje, se não fosse as consequências do que aconteceu na minha vida, eu não me tornaria essa pessoa que eu sou, com a cabeça que eu tenho e quem eu quero ser para as pessoas. Porque eu achava que por tudo isso que tinha acontecido na minha vida, eu era diferente. Mas Deus colocou um propósito na minha vida de fazer a diferença para as pessoas. E é isso que eu procuro hoje. Tudo tem um preço, mas no final do arco-íris tem um pote de ouro. E eu não me arrependo de nada que eu passei. Eu acho que tudo isso foi uma preparação para tudo que tinha por vir e eu não estava entendendo. Porque hoje é engraçado que muitos meninos correm atrás do futebol, mas nenhum deles tiveram a oportunidade que eu tive. E não tiveram a cabeça que eu tive também. Então, eu nunca imaginei ter canal no YouTube, nunca imaginei fazer teatro, seguir carreira de modelo, fazer assistente administrativo no Senai, mas eu vi que a vida estava me preparando para algo muito grande. E o assistente administrativo fez com que eu administrasse não só minhas contas, como minha vida, meu sonho e o que eu quero. O YouTube me tirou a timidez, eu era muito reprimido. Comecei a fazer vídeos falando. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu nem olhava no olho das pessoas para falar. O teatro me ajudou também nessa desenvoltura. E a internet me ensinou muito das pessoas também. Ver os maus exemplos a não ser seguido e ver os bons exemplos a se inspirar. Eu conquistei muita coisa, mas não é nem 1% do que eu almejo. Assim, eu via jogadores na TV, no qual eu tive a oportunidade de abraçar e ter do meu lado, sentir o cheiro e pisar em lugares incríveis, tudo isso por conta do futebol. E eu lembro que uma vez uma certa pessoa me questionou assim: caramba, mas o que você faz? Você faz atletismo, você é modelo e você tem canal no YouTube e você quer ter um sonho de ser jogador de futebol? Aí eu falei, peraí que eu vou te explicar. O atletismo é porque hoje eu não tenho condições de pagar ninguém para me preparar fisicamente. Então eu ia no atletismo, num projeto que eu não pagava nada, para treinar meu físico. A modelagem me ajudava na minha desenvoltura para eu entender o que eu sou, porque quando a gente entra nesse ramo a gente tem que entender que a gente é um produto, a gente tem que se vender. E o YouTube me fez me posicionar e entender quem eu sou vendo o que eu faço. A partir do que você vê, você tira o livro da cara, você consegue ler, você vê onde está o erro. E quando eu comecei a ver meus vídeos, eu falei, é nisso que eu preciso melhorar, é nisso que eu preciso focar. E tudo isso que eu faço é pro futebol. A modelagem não me ajudava só na minha desenvoltura, como também me ajudava a ganhar dinheiro. E foi o que me sustentou para eu continuar jogando futebol, porque a realidade de muitos moleques é chegar aos 18 anos, a mãe bater lá no quarto e falar, filho, bora trabalhar. E pra mim, como eu segui minha vida sozinho, como eu disse, eu morei num bar, eu segui minha caminhada meio solitário, mas apesar de não ter tido pai e mãe, apareceram muitos pais, muitas mães na minha vida, o qual me ajudaram e contribuíram para que eu pudesse conquistar essas coisas também. Foi uma ajudinha dali e hoje eu tô muito orgulhoso de cada coisa que eu conquistei. Não foi pouca, mas como eu disse, não é nem 1% do que eu almejo.
Então tudo isso veio me preparando e tem muita coisa por vir. Meu objetivo hoje é me tornar atleta profissional de futebol de campo. Eu acabei me tornando atleta profissional de futsal, né? Mas não era meu objetivo, não era meu sonho. Mas isso também foi uma coisa que agregou muito na minha vida, me fez, né, aprender e entender o nível de competição mais alto, porque eu estreiei contra o Magnus, um dos melhores times do mundo, acabei encerrando numa semifinal grandiosa e inesquecível contra o Corinthians, que foi campeão da Liga Nacional. E tudo isso eu me preparando, então hoje eu tenho como objetivo, primeiro, fazer com que as empresas me reconheçam. Hoje eu não gosto mais de usar o nome Menino Nike, mas eu ainda pretendo ser patrocinado pela Nike e me tornar jogador profissional, estar ganhando com isso a ponto do que eu consiga só focar e mentalizar isso, para que eu consiga melhorar e evoluir. Esse é meu objetivo. Então eu quero ser inspiração para as pessoas, eu quero alcançar lugares incríveis no qual, se eu falar para vocês hoje, vocês vão achar loucura, mas é passo a passo. Eu lembro até hoje que eu vi uma entrevista do Richarlison lá falando, eu quero alcançar grandes clubes, e na época muita gente podia até dar risada dele, e onde ele tá, olha o que ele conquistou, e é algo parecido que eu quero conquistar. Eu não vou falar literalmente o que eu quero, porque é algo que eu guardo só para mim e para Deus, e quando chegar lá eu vou falar, é isso daí que eu queria conquistar. E vocês vão entender. Então, para o futuro, eu espero ser inspiração, eu espero ser referência através do futebol para todas as áreas e todas as pessoas, para ser a esperança daqueles que desconfiam e ser a confiança daqueles que já acreditam. Chegar num grande clube, estou me preparando para isso, vou estar com grandes marcas do meu lado e com a minha família, que é um sonho meu, porque eu não tive a minha por perto. Quero ser pai, quero ter uma esposa incrível, quero ter filhos, e esses são os meus maiores sonhos e é o que eu espero para o meu futuro.
Todo mundo tem um sonho, só que aquele que arrisca sua vida inteira para realizar esse sonho como único propósito e objetivo, carrega um fardo. Mas esse fardo é leve, porque quando esse sonho vira realidade, você se torna exemplo. E eu, através da minha história, quero ser exemplo de fé, determinação e perseverança. E esse só foi o primeiro episódio. Aguarde. Vai. Não, eu não tava preparado. Eu tava... Ai, que vergonha do caramba. 24 anos. Agora solta toda a tensão, toda a inspiração, baixa tudo.